Por que você desistiu de meditar? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo já tenha em algum momento entrado em contato com uma prática meditativa. Talvez o seu terapeuta, muitas terapias hoje, terapia cognitiva e muitas outras, elas recomendam algum tipo de prática de meditação, principalmente aquela que é conhecida como atenção plena ou mindfulness. Só que a maioria das pessoas, quando tentam e não conseguem, algumas vezes até mesmo fracassam de uma forma muito ruim, porque elas param para meditar e, ao invés de conseguirem aquietar, tranquilizar sua mente, elas, na verdade, às vezes, inclusive, pioram, porque elas entram em contato com uma turbulência interna que, às vezes, causa angústia, causa uma sensação ruim. E por que isso acontece? Isso acontece porque enquanto você estiver se entretendo com a vida, enquanto você estiver vendo uma série, enquanto você estiver conversando com outras pessoas, ouvindo músicas, tem pessoas, por exemplo, que ficam o dia inteiro ouvindo música, não conseguem ir para academia sem ouvir música, não conseguem caminhar sem ouvir música. Então, quando você está com a atenção em algum tipo de entretenimento, você acaba não percebendo com clareza o que está acontecendo na sua cabeça. E é lógico, se você ficar quietinho, parado, observando a sua mente, ou simplesmente ficando no momento presente, você vai enxergar com mais clareza a natureza dos seus pensamentos. E às vezes isso pode assustar um pouco, porque geralmente é muito mais coisa do que estamos acostumados a perceber. Então, uma pessoa que está ansiosa, agitada, eu peço para ela sentar e ficar concentrada na sua respiração. Lógico que ela não vai conseguir de primeira, lógico que ela vai se deparar com uma turbulência e aquilo às vezes vai fisgar ela de uma forma que ela não consegue ficar presente. E aí você desiste. Meditação não é para você, prática de atenção plena não é para você, não funcionou. Só que pensa comigo, tá? Tem pessoas que se dedicam a essa prática tanto, toda a sua vida, gente que vira monge para isso. Tem uma moça chamada Jetsuma Tenzin Palmo, se eu não me engano o nome dela é assim. Tem alguns livros que ela escreveu e essa moça, essa monja, ela se retirou numa caverna, se eu não me engano, por anos. Se eu não me engano foi... o número não está exato aqui, mas talvez de 6 a 12 anos lá numa caverna. Por que ela fez isso? Ela fez isso porque queria o status de uma mulher que ficou dentro de uma caverna? Não. Porque essa é uma prática que permite que você torne-se senhor da sua mente. Pense bem, a todo momento nós estamos respondendo a impulsos. Por exemplo, se a gente vê na Bíblia, uma vez Jesus Cristo falou que se alguém te bater numa face, dê a outra face. Ao meu entendimento, Jesus estava falando de um impulso próprio do ser humano, que é de reagir àquilo que surge dentro de si. Por exemplo, se alguém dá um tapa na sua cara, surge um impulso de revidar. Esse impulso te controla. E eu estou dando um exemplo extremo, alguém dando um tapa na sua cara. Você pode congelar, tá? Você pode lutar ou você pode fugir. Essas são as 3 reações primitivas que nós temos, que são répteis que têm, bichos têm isso. São reações que são ativadas pela amígdala, pela nossa parte primitiva. E não são reações que escolhemos ter, são reações que o impulso pede, o seu corpo pede. Então, se alguém te agride, se alguém te ofende, você pode ter a reação de lutar, e essa luta não necessariamente é física, às vezes é, como por exemplo, um tapa na cara e eu revido. Pode ser revidar uma agressão verbal, pode ser também congelar. E um dia desses, estudando sobre trauma, eu ouvi dizer a seguinte frase: quanto maior o tempo que você fica congelado, maior é o seu trauma. Se você passou por alguma coisa extrema, ficou congelada, geralmente, quanto maior o congelamento, maior o trauma.
E a outra, né, atitude, então, lutar, congelar e fugir, também seria uma reação. O que estamos falando sobre não ser controlado por esses impulsos é muitos impulsos, não só de ser agredido, de ser ofendido, de ser levado por vícios, mas pense, tudo isso são coisas que te controlam muitas vezes. E quando você está parado, tentando meditar, muita coisa surge, muita coisa surge. Se nós fizermos uma conexão, e não fique chateado comigo, porque às vezes duas coisas que eu gosto de estudar muito é religião e psicologia. E eu super acredito que dentro das religiões tem psicologia. Se nós observarmos a história de Cristo no deserto, semelhante à história de Buda debaixo da árvore Bodhi, lá antes dele atingir a iluminação, você vai perceber que os dois mostram em sua história terem sido tentados por aquilo que no cristianismo, na história de Jesus no deserto, foi o diabo, Satanás. No budismo é Maya, tá? Maya seria o demônio da ilusão. Só que você percebe que quais eram as tentações? Tentações de impulsos humanos. Aquilo que a Igreja Católica considera como os 7 pecados capitais. Não sei se eu vou lembrar dos 7, mas luxúria, avareza, inveja, preguiça, são desejos humanos. Quando você está meditando, tentando meditar, esses desejos a todo momento ficam tentando fisgar você, porque você precisa vencer o impulso, precisa vencer os desejos do corpo. Então, às vezes, vão vir pensamentos de sexo, às vezes pensamentos de medo, às vezes inveja, às vezes angústia, às vezes ansiedade, etc., preocupações futuras e tal. E qual que é o seu trabalho na meditação? Seu trabalho é deixar que isso passe. Pensamentos virão, desejos virão, tudo virá. Aí tem uma frase oriental que diz: os pensamentos passarão por você, só não os convide para tomar chá. Ou seja, o pensamento passa, mas não se agarre a ele. Simplesmente mantenha ele, deixa ele para lá. Um exemplo, vamos supor que você goste muito de carros. Tem uma pista na sua frente. Só que você tem percebido que ficar apegado à imagem dos carros tem tirado a sua atenção da vida, porque toda vez que você sai, você fica ali, vê uma Ferrari passando, um Ford Ka passando, alguma coisa, e você fica apegado naquilo. E quando você fica com a atenção apegada naquele carro, você acaba não percebendo outras coisas que estão acontecendo. E o seu trabalho agora o carro vai continuar passando. A Ferrari, que te chamava muita atenção, que te fisgava, vai continuar passando. Seu trabalho é conseguir, e isso é uma vitória, conseguir ver o carro passando, mas não acompanhá-lo. O carro vai passar, mas você continua seguindo em frente. Na meditação, esse seguir em frente, manter o foco, é o foco no momento presente, no seu corpo, na sua respiração. É simplesmente não se deixar levar por esses pensamentos. Agora, veja bem se você conseguisse, quão bom seria se você conseguisse aplicar isso com seus impulsos que te levam a cometer vícios. Talvez impulsos que levam você a ficar traindo sua esposa. Talvez impulsos que levam você, por exemplo, a atender muitos traders, levam você a não ter inteligência emocional ali para poder parar na hora certa. E o impulso viesse e você conseguisse resistir, deixar ele para lá, passar. O impulso que faz você, às vezes, ser viciado em jogos, pornografia. O impulso que faz você ter compulsão alimentar. Por exemplo, o desejo vem de consumir. Mas e se você conseguir não manter a atenção nisso e permitir que isso passe? Quão bem isso te faria?
E aí de repente você pensa, ah, mas eu vou ficar todo o tempo lutando. Não, isso é uma coisa que melhora ao longo do tempo. É como se você tivesse, por exemplo, um cão que não te obedece. Só que você começa a adestrá-lo. Em algum momento ele começará a obedecer você. Você vai começar a adestrar ele, vai ser difícil no início, né? Ou adestrar um cão, domar um cavalo selvagem, será difícil, mas em algum momento você vai perceber que ele vai te obedecer de uma forma muito tranquila. Os pensamentos no início virão e você vai resistir, não vai conseguir às vezes trazer a sua atenção de volta para o momento presente. Mas com algum tempo de prática, você perceberá que você terá mais autonomia. Você pensará, quero ficar no momento presente, e conseguirá ficar no momento presente. Mas voltando ao que eu disse no início do vídeo, no início não é fácil para a maioria das pessoas, não foi fácil para mim. E às vezes você precisa estar motivado. É por isso também que eu gravei um conteúdo, tá? E esse conteúdo que eu chamo de atenção plena essencial contém explicações básicas, tá? O necessário, o essencial. E já tem mais de 10 vídeos, eu estou gravando mais. Vídeos explicativos com áudios em vídeos, tá? Também para você acompanhar a prática guiada. E também tem o áudio ali para você poder baixar. Esse conteúdo que eu gravei está no preço muito, muito acessível. Você pode conferir clicando em um link abaixo do vídeo aí, que eu chamo de atenção plena essencial. Vai te ajudar muito e eu pretendo dar um super bônus, um bônus que é uma surpresa para quem adquirir o conteúdo. É super barato, tá? Eu tinha colocado ali, assim que eu acabei de gravar o conteúdo, eu botei um preço. Mas eu percebi, melhor baixar esse conteúdo, porque primeiro que eu nunca vendi nada na internet, além das minhas consultas terapêuticas, né, porque eu sou psicoterapeuta há aproximadamente 8 anos, e segundo porque eu quero realmente que as pessoas acessem esse conteúdo para poder depois ver se elas têm interesse em uma coisa mais aprofundada, com acompanhamento pessoal e etc., que é uma coisa que eu vou ofertar lá dentro para quem tiver interesse. Esse conteúdo é mais do que o suficiente para você conseguir alcançar um objetivo de progredir na prática, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, você pode me ajudar dando seu like, se inscrevendo no canal e comentando abaixo. Você até pode me sugerir algum outro tipo de vídeo que você queira que eu grave e fale a respeito aqui, tá bom? Se você precisar também de consultas terapêuticas, meu nome é Jonathan Ribeiro, não sei se você me conhece, né, mas eu trabalho há aproximadamente 8 anos. Eu estudo algumas diferentes técnicas, tá? Hipnose, terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, terapia baseada em mindfulness, o próprio mindfulness. Entre outras coisas, já estudei medicina chinesa, entre outras coisas, tá? Eu me mantenho sempre tentando me desenvolver, tentando aprender novas ferramentas terapêuticas para ajudar os meus pacientes. Muito obrigado se você assistiu até aqui e a gente se vê em um outro vídeo. Até mais.